Marcos 5, 21 em diante, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso deles, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que era o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que vocês estão alvoroçando e lamentando? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: aonde está a sua esperança? Vamos falar nessa noite esperança que supera a dor. Esperança que supera a dor. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, nós vamos seguir versículo por versículo, para que você também possa entender melhor o quadro que nós temos diante de nós. A partir ali do verso 22, nós vamos perceber que chega diante de Jesus esse tal de Jairo. E tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas vão trazer informações muito importantes quem era esse tal de Jairo. E é claro, antes de entrarmos nessa história, eu preciso lembrar você: cada detalhe que chegou até nós em 2025 tem o objetivo de fortalecer a nossa fé e mostrar o agir de Jesus, como Jesus deseja também que esses textos, essas palavras, edifiquem a nossa fé. Olha só os detalhes. Jairo era chefe de sinagoga na cidade de Cafarnaum.
Já falei e volto a repetir, Cafarnaum, cidade importante da Galileia, duas coisas a faziam muito importante: tinha uma alfândega lá, onde as pessoas vinham pagar imposto, e tinha Via Maris, onde havia uma grande circulação de pessoas, um lugar estratégico, tanto que o próprio Jesus escolhe Cafarnaum para ali morar por pelo menos uns 2 anos, e foi o lugar onde ele mais realizou os seus milagres. Diante de Jesus agora não está qualquer pessoa. Diante de Jesus está o Jairo. Se eu e você morássemos em Cafarnaum lá no primeiro século, 2000 anos atrás, todos nós conheceríamos quem era o Jairo. Era certamente uma das pessoas mais importantes da cidade. Uma cidade onde ali morava os judeus. Sendo judeu, eles tinham a sua religião do judaísmo. Então havia o quê? As sinagogas, lugares onde os judeus se encontravam e se reuniam para estudar a palavra, para fazer adoração e também para, na sinagoga, eles ali faziam reuniões sociais. Ali em Cafarnaum, certamente todos sabiam quem era o Jairo. Esse homem agora está agindo de uma maneira muito estranha para um chefe de sinagoga. Porque ele se encontra desesperado aos pés de Jesus. E ele clama: por favor, vai na minha casa, a minha filha está morrendo. Porque esse é um homem improvável de estar aos pés de Jesus, pastor Lediel. Jesus não estava já ensinando, não era chamado de Rabi, Raboni, já não havia feito alguns milagres? Sim. Porém, eu preciso lembrar você que os religiosos, aqueles que mandavam na religião da época, criaram uma aversão a Jesus. Escribas, fariseus, saduceus e também o Sinédrio, que era aqueles 72 mais importantes de todo Israel, não foram muito com a cara de Jesus, porque os ensinos de Jesus muitas vezes mudavam a interpretação que eles davam para a lei. Então, eles repudiavam Jesus. Outros tinham muito ciúme de Jesus. E agora, imagine, um homem que era chefe de sinagoga, que sabia o que Jesus tinha feito numa outra sinagoga lá em Nazaré, porque ele foi lá ler Isaías, falando de uma passagem messiânica, e diz: olha, hoje isso se cumpriu. Eu estou aqui, revogando a divindade, revogando ser ele o Messias. Tanto que o pessoal lá de Nazaré leva Jesus para um precipício para lançá-lo abaixo. Jairo sabia disso. Porém, a dor fez com que Jairo fosse aos pés de Jesus, porque ele sabia: os meus recursos não foram suficientes para salvá-la. O que eu conheço das leis da Torá não foram suficientes para salvá-la. Os contatos que eu tenho com os meus amigos fariseus, saduceus, os sacerdotes, não foram suficientes para salvá-la. Mas eu conheço alguém, já soube de alguém que pode realmente restaurar a minha filha. Jairo vai abrindo mão de tudo para estar aos pés do Senhor. Agora presta atenção. Esse homem que provavelmente em Cafarnaum, aonde chegava, era ovacionado, todos queriam estar perto de Jairo, todos, quem sabe, batiam nas suas costas, o pessoal que trabalhava naquela sinagoga estavam prontos a obedecê-lo. Esse homem não chega dando carteirada em Jesus, mas ele chega com um coração humilde, se prostra diante de Jesus, em reverência, uma reverência de adoração, clamando pelo favor do Eterno. A consequência está ali no verso 24 que a gente leu. Jesus foi com ele. Quando nós chegamos com humildade diante de Jesus, quando você derrama a sua vida em fé diante de Jesus, você pode ter certeza, não importa quem você é, o Senhor vai levar a sua petição a sério. Aqueles que se humilham diante do Senhor reconhecem o seu favor. E aqui, esse homem, ele tem um belo início dessa experiência com Deus, que é um início de humildade, mas ele agora tem Jesus
na sua companhia. Ele tem Jesus ao seu lado. O texto é bem claro, Jesus foi com ele. A maior garantia de paz que eu e você podemos ter na nossa vida, mesmo quando o desespero tenta assolar a nossa alma, é a garantia de ter Jesus caminhando conosco. Agora, eu preciso, como pastor, lembrar você, não combina orgulho, altivez, soberba com a presença de Jesus em nós. Agora, onde existe um coração quebrantado, um coração humilhado, rendido ao Senhor, pode ter certeza, ali também haverá manifestações da glória de Deus. Portanto, humildade, nada de nariz empinado, nada de se achando melhor que os outros. Imite Jairo, humilde. Jesus agora está junto com Jairo e eles vão em direção à casa desse homem. A filha, ele diz, não morreu. Ele diz assim, minha filha está morrendo. Ou seja, todos os 3 evangelistas que vão narrar essa história deixam bem claro. Quando Jairo sai de casa, sim, a situação dela é extremamente grave, mas ela ainda está viva. E ele vai buscar Jesus porque ele acredita que Jesus pode livrá-la da doença. O caminho rumo à sua casa inicia. Mas, de repente, a Bíblia vai nos dizer, e olha só o verso 25 em diante, ali aonde? No caminho, na trajetória, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui para você entender melhor essa passagem, porque todos nós já ouvimos falar do encontro de Jesus com essa mulher, nas versões mais antigas fala fluxo do sangue, aqui fala de a mulher hemorrágica. Primeira coisa que eu preciso fazer com você é tirar você dessa bolha ocidental do século XXI do que é o processo do fluxo feminino. Menstruação. Algo que hoje é comum. Hoje, com absorvente, tudo fica facilitado. E na nossa cultura, pouco se fala que isso é um problema. Porque, na nossa cultura, está resolvido. Em outras culturas, até o dia de hoje, não. Deixa eu contar 2 experiências que eu tive para você entender. Primeira experiência, você sabe que eu anualmente levo grupos a Israel. E nós estávamos numa região chamada Tiberíades, a primeira vez que nós estávamos lá, e de repente um casal, eles vêm me reclamar comigo, pastor, nós estamos aqui nesse hotel, e diferente dos outros hotéis, a nossa cama de casal, na verdade não é de casal, pastor. São 2 camas de solteiro, né? E eles meio que engembraram lá para parecer uma cama de casal. Eu tive que explicar para ele. Você está numa região onde há um movimento muito grande dos judeus ortodoxos. Ou seja, todo quarto deste hotel, a cama de casal vai ser 2 camas de solteiro. Por quê, pastor? Simples. Quando a mulher está no período da menstruação, ela não pode dormir ao lado do marido. Então, eles afastam a cama para os extremos, para ela ficar distante dele. Eles entendem que a mulher está num período de impureza. Também é por isso que você nunca vai ver um ortodoxo cumprimentando uma mulher segurando pela mão, como nós nos cumprimentamos, a paz do Senhor. Você não vai ver, porque ele não sabe se ela está no período ou não. Isso já vem de práticas antigas, lá, nós vamos ler, mas lá da lei de Moisés. Mas toda a cultura oriental parece que segue uma lógica parecida. O islamismo também tem essa prática, e a segunda experiência que eu tive, eu estava no Nepal, e daí eu ouvi pelo menos umas 2 histórias de meninas que haviam morrido por causa do frio no período da sua menstruação. Eu fui querer entender um pouco mais, e daí eu entendi que no hinduísmo existe uma tradição chamada Chaupad. Chaupad. O que é essa tradição? Nesse período menstrual, a mulher não pode ficar dentro da casa com a família. Ela precisa se retirar, ou ficar lá fora com os animais, ou procurar algum outro lugar para ela ficar. E, como no Nepal é muito frio,
aconteceram já algumas mortes de mulheres por estarem no frio nesse período. Repita comigo: misericórdia. Mulheres, diz obrigado porque eu moro no Brasil. Vocês nunca pararam para agradecer a Deus pelo absorvente, pela cultura, não é verdade? Você que tem Netflix, eu sugiro um documentário que tem lá, chamado assim, Absorvente, o Tabu. Você vai entender o que eu estou falando da cultura hindu, na Índia, Nepal e esses lugares sobre essa realidade. Enfim, por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda que há 2000 anos atrás, milhares de anos atrás, era tudo bem diferente do que o nosso tempo. Essa mulher que ela tem, não apenas algo que é uma vez no mês, naquele período, não. Ela está há 12 anos com o seu fluxo contínuo, numa cultura onde isso é extremamente prejudicial para ela. Primeiro, fisicamente. Essa mulher que perde sangue todos os dias provavelmente tinha uma anemia profunda. Se tem médicos aqui, pode confirmar isso. Essa mulher, além de ter prejuízo no seu corpo, tinha prejuízos também social. Por quê? Ela era excluída da sociedade. Lá atrás, na lei de Moisés, e eu quero ler Levítico 15, 25, a regra era, isso era uma regra que Deus estabeleceu por várias questões, não apenas questões de higiene, saúde da mulher, mas próprio bem-estar da mulher e do povo. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar no seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo que ela sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. E tudo que ela tocar ficará impuro. Ela lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até tarde. Ou seja, socialmente falando, essa mulher não podia tocar em nada que fosse de outra pessoa, não podia tocar em outra pessoa. Se essa mulher fosse casada quando a doença assolou, é bem provável que fazia 12 anos que essa mulher vivia um isolamento familiar. Se ela não fosse casada, que era o mais provável, essa mulher provavelmente não ia conseguir casar e muito menos ter filhos. Ou seja, ela estava sendo afetada em todas as áreas possíveis, inclusive espiritual. Porque alguém que passa pelo que ela passa não pode nem frequentar o templo ou a sinagoga e assim por diante. Ou seja, nós estamos diante de uma situação desesperadora. Agora, essa mulher me chama a atenção, porque o texto vai dizer que por mais que fazia 12 anos que ela padecia, ela não desanimou. Ela perseverou e ela estava buscando uma solução. É interessante, ela chegou a gastar todo o seu recurso para buscar uma solução. E mesmo agora, quando ela coloca a mão no bolso, o bolso está vazio, ela diz, não vou desanimar. E ela ouve falar de Jesus. E ela vai atrás de Jesus. Ou seja, essa mulher, ela continua acreditando, apesar dos problemas, apesar da exclusão, apesar da dor na alma, ela está atrás de uma solução. Isso aqui é o posicionamento de alguém com esperança, sabendo que aquele quadro não pode ser o ponto final da sua história. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, pelo testemunho dessa mulher. Quando chegar no céu, nós vamos dar um abraço nessa mulher, dizer obrigado pela sua perseverança, obrigado pelo seu exemplo, porque ela tem convicção. Esse quadro triste, complexo, desesperador, não é o ponto final da minha vida. E eu quero falar isso para você também. Eu posso afirmar, baseado na palavra, isso para a sua vida. Independente do quão grave é a situação que você vive, isso não é o quadro final. Não aceita a desesperança, o desespero sobre a sua vida como ponto final. Vai terminar bem quando nós encontramos Jesus. Aleluia! Deixa eu também afirmar uma verdade para você, baseado nessas duas histórias que estão se encontrando. Jairo, desesperado porque a filha está morrendo, e a mulher com fluxo de sangue há 12 anos padecendo. Não é errado
procurar Jesus para viver um milagre. Pastor Ledian, mas isso é algo tão lógico, né? Vamos recorrer a quem? Mas nos dias de hoje, a gente vive extremismos. E tem pessoas que gostam de criticar tudo e todos. E às vezes quando alguém diz, eu vou para a igreja, porque eu preciso de um milagre na minha vida, sempre vai ter um murmurador dizendo, tá vendo? Caçador de milagre. Só vai atrás de milagre. Meus irmãos, não é errado você buscar um milagre em Deus. O errado é viver o milagre, se apegar ao milagre e rejeitar aquele que faz milagre. Esse é o errado. Muitas pessoas foram a Jesus porque precisavam de um milagre. Eu quero dizer para você, você que vem, por exemplo, numa quinta-feira, faz uma campanha aqui na ADBlu para fortalecer a fé, porque você quer viver o milagre, não vá atrás de críticos e murmuradores que falam mal de tudo e todos, dizendo, tá vendo? São os caçadores de milagres, só querem milagre. Ei, a partir do momento que alguém tem uma experiência como essa, vai perceber que o milagre, de fato, era só a porta de entrada para você viver grandes e intensas experiências com o Senhor e se apaixonar ainda mais pelo Senhor. O errado, claro, você viveu o milagre e depois criou um altar para o milagre. Isso é errado, mas essa é uma grande oportunidade de você viver algo extraordinário em Deus, porque nós sim adoramos pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. Glória a Deus por isso. Vamos continuar, eu quero falar aqui no verso 27, 28 e 29. Quando ouviu falar de Jesus, essa mulher chegou por trás dele no meio da multidão, tocou no seu manto. E olha só, ela pensava, se eu tão somente tocar no manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Meus irmãos, uma mulher que ela sabe que ela não pode tocar em nada, ela não pode estar no meio da multidão. Essa mulher, ela entendeu que fé e ousadia precisam caminhar junto. Amém, igreja? Eu preciso enfatizar isso, porque hoje é muito fácil. Nós vivemos num país cristão, nós vivemos num país onde os evangélicos estão em ascensão assustadora. Então, falar de fé é muito fácil. Está cheio de adesivo nos caminhões falando de fé, né? As pessoas na internet colocam versículo para tudo. Todo mundo fala de fé. Agora, a verdadeira fé, ela sempre é acompanhada por atitudes. E, muitas vezes, o milagre só vai acontecer quando houver atitude de ousadia. Assim como Jairo, essa mulher aqui está se expondo. Essa mulher aqui, assim como Jairo, está correndo risco. Jairo corria risco de ser excluído do grupo religioso, de perder a dirigência da sinagoga, de muitas vezes arrumar grande briga com todos os outros religiosos e de até perder uma oportunidade de concorrer a um cargo no Sinédrio. Ele abre mão de tudo para estar diante de Jesus. Essa mulher, ela corre o risco de ser apedrejada, porque ela está no meio ali do povo, e ela pode estar contaminando outras pessoas. Mas assim como Jairo, ela sabe, para ter um encontro com Jesus, vale a pena. Vale a pena correr o risco. Eu quero dizer algo para você aqui, porque eu já vi, muitas vezes aqui nessa casa aqui, a palavra pregada, falar ao coração de algumas pessoas, mas ela, na hora do apelo, ela não se posiciona. Ela não vem na frente no apelo, sempre preocupada o que os outros vão pensar. Será que vão pensar isso? Será que vão pensar aquilo? Não ousam se expor e buscar realmente aquilo que Deus tem para oferecer. E muitos não vivem o milagre, muitos não rompem em fé, muitos não chegam a desfrutar do extraordinário, apesar de pedirem. Esse pedido fica apenas na teoria, porque quando o Senhor exige um passo de ousadia, trava e não faz nada.
Em nome de Jesus, não perca mais oportunidade de viver milagres na sua vida. Deixe os outros pensar o que quiserem, porque falar ou não, eles vão fazer. Quem não está contigo, quem não te ama, não se preocupe com essas opiniões. Esteja, sim, preocupado o que os céus estão pensando a teu respeito. Rompa barreiras, ouse mais, que em 2025 você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Seja mais ousado na sua fé e seja mais ousado também em outras áreas que são alicerces para a sua vida. Seja mais ousado com a sua família, no sentido de expressar amor, expressar carinho. Fala que ama, fala para o esposo que ama, fala para a esposa que ama, fala para os filhos que ama, fala para os pais que ama. Ô geração que tem opinião para tudo, mas o básico de uma expressão de sentimento não sabe fazer. Pelo amor de Deus, ouse viver experiências novas. Glória a Deus por isso. Jairo era bem diferente dessa mulher. Olha só, Jairo fazia 12 anos que ele se alegrava com a existência da sua filha. Aquela mulher fazia 12 anos que sofria com o diagnóstico dessa doença. Jairo era uma pessoa rica. Essa mulher estava pobre, gastou tudo o que tinha. Jairo era famoso e conhecido, essa era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, essa mulher era excluída da religiosidade. Jairo, ele se aproxima de Jesus explicitamente. Essa mulher, ela ousa estar no meio da multidão, mas ela vai camuflada para tocar na orla das vestes de Jesus. Ambos agem com ousadia, coragem, rompe barreiras e ambos também, por causa disso, vão viver um grande milagre. Você pode falar para quem está do seu lado, ei, a fé, ela é acompanhada com atitudes. Glória a Deus. Você que está desempregado, tenha fé que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas haja, se aperfeiçoe, vai distribuir currículo, faça a sua parte. Amém? Solteirão e solteirona quer casar. Tem aí ou não tem? Os desesperados se camuflaram agora. Quer casar? Esteja no meio da juventude. Vai para suas férias. Vai para os retiros. Participe de grupos de jovens. Dá uma olhadinha, dá um sorriso. Quando pegar na mão dela, faz um carinho. Vai dando sinal. Tem que agir também. Glória a Deus ou não? Você que está precisando de uma cura. Você tem que fortalecer a sua fé. Quando vai de manhã para o trabalho, em vez de ficar ouvindo notícias políticas, corrupção, assassinato, acidente, ei, bota louvor, vai fortalecendo a tua fé, bota uma palavra, vai se animando, para de ingerir lixo, encha a sua alma de milagre, de expectativa sobre o que Deus pode fazer. É assim que nós vamos fortalecendo a nossa fé, mas tem que ter atitude, e aqui nós temos esse grande exemplo. Essa mulher toca na orla das vestes de Jesus e o texto vai afirmar, ela fica curada imediatamente. A fé dessa mulher sendo honrada. Olha só o verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Quem tocou no meu manto? Daí os discípulos, Os discípulos não entendendo nada, vendo uma multidão esmagar Jesus, mestre, só pode estar de piada. A multidão te esmaga, todo mundo te toca. Como assim você pergunta quem me tocou? Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Por que essa mulher tremia de medo? Já afirmei para você. Ela estava correndo risco ali de contaminar os outros. Ela não tinha noção de como ia ser a reação dos outros. Então Jesus olhou para ela e o verso 34 é maravilhoso. Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Escute isso.
É maravilhoso quando a gente para observar esse texto, porque alguém pode pensar de uma maneira distorcida, dizendo: Jesus está querendo expor essa mulher que chega de uma maneira oculta para tocar nas vestes dele. Jesus está querendo expor. Jesus jamais vai expor alguém para humilhá-lo, para destruí-lo emocionalmente. Jesus não faz isso. Essa mulher acaba de receber uma cura no seu corpo. Porém, o que Jesus havia reservado para ela ia muito além do que uma cura biológica. Jesus a expõe para fazer algo a mais. E o algo a mais que Jesus faz resume-se nessa palavra: filha. Filha. Essa mulher, anos sem se relacionar. Essa mulher, anos sem receber um abraço. Essa mulher, anos sendo rejeitada, ela mesma provavelmente vivia fugindo das pessoas, porque ela sabia a sua condição. De repente, diante dela, ela sabe que está o Messias, o enviado do Senhor para salvar. Em vez de condená-la, como muitos outros fizeram ao longo desses 12 anos, o Filho de Deus olha para aquela mulher chamando de filha. Restauração de identidade. Aí está a base para vivermos uma vida plenamente próspera. Sabermos quem nós somos em Deus. Se você perde a noção de que você é filho de Deus, e se você se comporta como a maioria das pessoas do planeta Terra, apenas como criatura, você literalmente aceita viver na escória do mundo. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, filho, filha, você se valoriza, você se enxerga de acordo com a perspectiva do eterno, não apenas com rótulos sociais, não é mais dedo apontado para você que vai te definir, não é mais títulos que alguém pode colocar, rótulos sociais, apelidos pejorativos, não. Você sabe que é filho e que é filha, e isso muda tudo. Quando você entender isso, você vai começar a perceber, não importa a opinião das outras pessoas ao teu respeito, se o Criador do universo que governa todas as coisas te chama de filho, de filha, você já está mais do que no lucro. Você pertence à família de Deus, e isso não existe preço nessa terra que consiga pagar. Filha, a sua fé o curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esta mulher colocou a esperança em Jesus e superou a dor. Vamos ver o verso 35, olha só. Enquanto Jesus ainda estava falando, e você imagina, o Jairo está ali, vendo toda essa cena, vendo aquela mulher ser curada, aquela mulher explicando para Jesus o que estava acontecendo, Jesus dando um feedback para aquela mulher e Jairo ali, sabendo que a sua filha estava morrendo. Verso 35, é o que acontece quando nós estamos na busca de um milagre. Sempre vai surgir alguém com uma língua maligna. Enquanto ainda estavam falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Olha só. Presta bem atenção como em todas as épocas, em todas as gerações, tem pessoas com falta de bom senso, maturidade, compaixão e falta de humanidade. Olha só, não vem alguém abraçar Jairo e dizer: cara, os meus sentimentos, estamos juntos, vamos ficar firmes. Não, a palavra é: ei, a sua filha morreu. Para de incomodar Jesus. Não incomodes mais o mestre, não tem mais jeito, a sua filha morreu. Os mensageiros do caos estão aí, o tempo todo nos cercando. E eles sempre vêm com o coração endurecido, com o coração bruto,
para tentar esmorecer a sua fé, para tentar te desanimar, para tentar lançar praga sobre as suas expectativas. Ainda bem que Jesus está ali. Ainda bem que Jairo chegou de maneira humilde e o Senhor está acompanhando ele. Jesus é top. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aprenda com Jesus isso também. Tantas coisas que nós podemos aprender com Jesus. Tem pessoas que você não pode dar moral. Tem pessoas que você não pode ouvir. Está aqui. Não é o pastor Ledial que está dizendo. A palavra está dizendo, não fazendo caso do que eles disseram. Ou seja, literalmente, para de ouvir algumas vozes. Para de ouvir aquelas pessoas que são extremamente negativas. Para de ouvir naqueles que querem roubar a tua esperança. Para de ouvir aqueles que não mais acreditam em milagre. Para! Eles estão comprometendo o teu avanço, comprometendo o teu potencial, minando a sua fé. Jesus está presente, olha só. Jesus olha para Jairo naquele momento. Não tenha medo. Crê somente. Todos os dias, diante de todos os obstáculos, eu e você temos essas duas opções. Que opção, pastor Lediel? Ou você se apega às coisas negativas, você é dominado pelo medo, pela insegurança, pelo desespero, ou você, mesmo não sabendo como vai ter uma solução para o seu problema, você escolhe crer. E isso é fé. Fé é você acreditar naquilo que ainda não vê. E todos os dias, presta atenção nisso, todos os dias eu e você estamos sendo treinados nesse mundo digital para perder a fé. Todos os dias essa geração está sendo treinada para apenas acreditar naquilo que consegue apalpar, pegar, experimentar. Porém, a lógica da fé é diferente. Eu não vou ver para crer, mas é literalmente eu crer para poder ver. É por isso que, nesse contexto aqui, quando você se posiciona dizendo, eu vou lutar pela restauração do meu casamento não está legal, mas eu creio que Deus me deu essa família, eu vou lutar. Vai ter alguém que vai dizer, não tem jeito, já era, larga ele, larga ela, para com isso, olha aquilo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Mas você já está olhando com os olhos da fé. Você vê esse marido transformado, restaurado, frutificando. Você vê essa mulher restaurada, frutificando, amando a família. Você tem que ver muito além. Seja isso para a libertação dos seus filhos, seja isso para a porta de emprego que você busca, seja isso pelo seu sonho do casamento, seja isso para qualquer área da sua vida. Você coloca diante de Deus, ouça o Senhor acima das outras vozes, mas é preciso crer. Você me entende? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Aprenda com Jesus. Tem pessoas que você não pode ouvir. Olha o verso 37. Eu amo o verso 37. Jesus está dizendo, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa, verso 38, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que vocês estão alvoroçados e lamentando? E a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança.
Presta atenção. As pessoas às vezes misturam princípios bíblicos com situações específicas. Por exemplo, o evangelho é para todos. Deus morreu para alcançar todos. A porta dessa igreja está aberta para todos. Verdade. Todos são bem-vindos. Ninguém que entrar aqui buscando o encontro com Jesus vai ser excluído, para todos. Agora, presta atenção. Há coisas que Deus deseja fazer na sua vida. Há milagres que Deus deseja realizar na sua vida, que não é para todos. É para você e para aqueles que estão no seu círculo mais íntimo. Jesus permitiu que apenas Pedro, Tiago e João o acompanhassem naquele momento. Quando ele chega na casa e vê aquele povo alvoroçado, chorando, se lamentando, desde a antiguidade, existiam mulheres contratadas chamadas carpideiras. Essas mulheres, elas literalmente eram pagas para chorar em velório. Como assim, pastor Ledial? Simples. Quanto mais lágrimas, mais choro, mais se entendia que as pessoas eram amadas. E os ricos da antiguidade pagavam mulheres para fazer aquele estardalhaço, choro e lamento, para parecer que a pessoa era muito amada e muito querida. E literalmente, diz que lá no Egito tinha algumas mulheres que eram pagas para isso. Uma vez no Egito o guia falou que, olha, alguns até pensavam que era a própria esposa do falecido, porque ela se desesperava mais do que a esposa. Cachê alto, né? Então fazia todo aquele teatro. Mas essas mesmas pessoas que estão ali chorando, se desesperando, se lamentando, quando Jesus diz, ela não está morta, apenas dorme. Na hora muda, começa a rir e zombar de Jesus. Ei, olha a atitude de Jesus. Vaza. Fora. Aquele ambiente é um ambiente aonde haverá manifestação divina, aonde a glória do Senhor vai ser manifesta. Aquele ambiente é um ambiente de milagre e falsidade. Lágrimas de crocodilo, como diz o ditado, não são bem-vindas nesse ambiente. Aonde há fingimento e falsidade, ali não haverá manifestação da glória do Senhor. Você pegou isso? Amém? Não sirva a Deus com aparência, com casca, fingindo que canta, fingindo que nesse ambiente levanta a mão. Não, Deus conhece o coração. Agora, quando há veracidade, autenticidade, ali o ambiente está preparado para uma manifestação divina. Tirou todas aquelas pessoas, Jesus, Pedro, Tiago, João, pai e mãe, e a menina ali, deitada, morta. Presta atenção o que o Senhor está nos ensinando. Eu e você precisamos aprender a selecionar as companhias na nossa vida que vão, de fato, viver aquilo que Deus tem para fazer em nós. Aprenda a selecionar companhias. Afaste os falsos, afaste os murmuradores, afaste os incrédulos. Mas, pastor, eu preciso conviver com essas pessoas para ganhar para Jesus. O papel do evangelismo é outro. Eu estou falando aqueles que têm acesso à tua intimidade, ao teu coração, aqueles que sabem dos milagres que precisam acontecer na sua vida, mas não vão contribuir. Não permita que essas pessoas estejam no teu ambiente de milagre. Você me entende? Amém? Lá atrás, Antigo Testamento, eu amo aquela passagem onde a viúva vai desesperada para Eliseu dizendo: meu marido morreu, deixou dívidas, os cobradores estão na minha porta para levar os meus 2 filhos. E o profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada, a não ser um pouco de azeite, é o suficiente, o pouco para Deus é muito, vai,
pegue vasilhas emprestadas. Entre na sua casa, fecha a porta e vai derramando o azeite. O milagre vai acontecer. É dentro da casa com os seus. Tem muitos milagres que eu vivi na minha vida que você, aqui na The Blue, você nunca vai saber. Eu não vou ilustrar minhas pregações com algumas coisas que eu já vivi em Deus. São coisas que eu, minha esposa e os meus filhos sabemos. E Deus se manifestou poderosamente. Eu cresci na fé vendo aquilo. E assim é a vida. Então, cuida para quem você leva na intimidade do ambiente do milagre. O verso 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Jairo, por si só, conseguiria fazer a sua filha ressuscitar, sim ou não? Não. Tanto foi buscar Jesus. Agora, olha só. A menina é ressurreta. Talita cumi, uma expressão em hebraico, menina, levante-se. Ela bem provável. Não tinha noção total do que tinha acontecido ali. Mas ela pôde ouvir Jesus falando para os seus pais, vai buscar uma comida para essa menina. E eu acho lindo isso. O extraordinário milagre com algo tão simples como dar um pão para a menina comer. O que isso significa, pastor Ediel? Simples. O milagre, o impossível, o Senhor vai fazer. Agora, aquilo que é nossa responsabilidade, a gente tem que fazer. Jesus ressuscitou a menina, mas quem tem que alimentá-la são os pais. Tem sonhos que você permitiu morrer, que de fato é só um milagre para voltar à vida. Agora, a manutenção desse sonho é a sua responsabilidade. O Senhor vai fazer milagres na sua vida, na sua saúde, na sua família. Agora, a responsabilidade da continuidade é sua. Infelizmente, tem pessoas que não levam isso a sério. Conheci alguns milagres de restauração de casamento, por exemplo. Chegam no gabinete pastoral, já com praticamente o divórcio assinado. Pastor, não tem jeito. A gente vem mais aqui lhe comunicar que estamos nos separando do que, de fato, pedir uma ajuda. E eu sempre, por orientação divina, peço um tempo. Vamos dar uns 15 minutos, uns 15 dias, uns 20 dias. E a gente vai orando. E a gente vai dando palavra. E, de repente, o milagre acontece. O Senhor se manifesta e tira a cegueira dos olhos, quebra alguns corações. Agora, lamentavelmente, alguns se esquecem de dar a continuidade naquele amor, manifestar a gratidão a Deus, dando a continuidade no milagre. Quem precisa agora dar manutenção no casamento é você. Como? Corrija os erros que vocês praticaram. Façam aquilo que deixaram de fazer. Ajuste o que precisa ser ajustado. Libere perdão nas áreas que ainda existe amargura. E assim você vai todos os dias fortalecendo esse casamento. Filhos que estavam perdidos no mundo, o Senhor os traz, o restaura, o quebranta, e eles vêm para a igreja, e de repente os pais esquecem de dar manutenção na vida espiritual dos filhos. O filho que havia se perdido, porque naquela casa nunca houve um culto doméstico, nunca houve um incentivo à oração, nunca houve um incentivo à leitura da palavra, de repente um milagre acontece. E os pais não corrigem os erros. Continuam vivendo a sua vida com trabalho mais trabalho, ganância mais ganância, só dinheiro, não cuidam da espiritualidade da família e de repente, literalmente, vê o milagre indo embora.
O Senhor vai fazer milagre na sua vida, na sua história, na sua família, no seu trabalho, mas é responsabilidade sua da manutenção. Há em você capacidade suficiente para você dar continuidade na manutenção desse milagre. Glória a Deus por isso. Vamos se colocar em pé. A menina está ressurreta. A mulher está curada. 2 gerações alcançadas pelo Senhor. Esperança superou a dor. Na verdade, se nós olharmos pelo potencial do ventre dessas mulheres, agora aquela mulher com fluxo de sangue poderia gerar. Essa jovem menina de 12 anos, um pouquinho mais velha, iria casar. Muitas outras gerações sendo abençoadas. Mas eu gosto dessa sequência. Primeiro o milagre na mulher, depois na menina. Primeiro os adultos, depois os filhos. Primeiro os mais velhos, para dar exemplo também às novas gerações que estão vindo. O milagre aconteceu. Eu finalizo chamando a sua atenção para estes episódios. Te lembrando que não precisa se desesperar. Você precisa colocar a sua esperança em Jesus, porque essa é a esperança que supera a dor. Agora, ao longo da jornada, vão tentar te desanimar, vão tentar te desacreditar, vão tentar, inclusive, como fizeram, rir do que Jesus está falando ao teu respeito. Eu vou repetir isso. Assim como zombaram de Jesus, que ousadia, tem que estar com o coração muito longe dos céus para rir de Jesus. Riram quando Jesus disse, vai acontecer um milagre. Pois é. Vão rir de você quando você começar a acreditar nos sonhos que humanamente são impossíveis. O que você vai fazer com isso? Se afaste dessas pessoas, se apegue em Jesus para viver o extraordinário. Eu vou orar, mas eu quero fazer um convite. Eu quero chamar aqui na frente, você que está precisando de um milagre, e você sabe que é só Jesus que pode fazer, e você deseja viver esse extraordinário. Vem cá, sai do seu lugar, é aqui na frente. Pastor, no começo desse ano eu recebi um diagnóstico médico. Humanamente falando, impossível. Vem cá, é aqui. Jesus é a única esperança que supera a dor. Pastor, assim como foi em 2024, a depressão na minha casa, a ansiedade dominando a minha família, de novo. Vem para frente. Dá um passinho mais para frente, vocês estão aqui. Chega mais perto. Pastor, as minhas finanças. Eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Vem cá. Vem colocar a tua fé em Jesus. Pastor Lediel, faz anos que há uma dor na minha alma. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo abrir o coração. Eu não consigo sorrir verdadeiramente. Vem cá viver o milagre. Eu não sei qual área, mas eu sei que Jesus não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele continua trazendo esperança para almas que estão sofrendo de dor.
Ele continua fazendo milagres, curando enfermidades, purificando almas. Ele continua trazendo esperança para o coração aflito. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Feche os seus olhos. Vai conversando com Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. E agora estamos nos posicionando, Senhor, diante de Ti com ousadia. Crendo, Senhor, que Tu podes fazer milagres. Assim como geraste cura na vida daquela mulher, assim como ressuscitaste a filha de Jairo, nós cremos que Tu pode realizar milagres na nossa vida, na nossa história. Estamos abertos para o Teu toque, estamos abertos para o Seu agir. Rejeitamos todo espírito de incredulidade, rejeitamos todo espírito de murmuração. Queremos viver o que os céus têm para nossas vidas. Portanto, Senhor, é no nome de Jesus que eu peço um toque de vida, eu peço um toque na alma, eu peço purificação, eu peço cura, restauração de família, restauração de sonho, restauração de projetos, restauração de finanças. Em nome de Jesus, abra os céus sobre nós, Senhor, derrame a Tua glória neste lugar, aviva a nossa alma, restaura os nossos sonhos, cumpre em nós o Teu querer e manifesta a Tua glória, Senhor, porque nós cremos, acreditamos e buscamos aquilo que só o Senhor pode fazer. Tu és a nossa esperança. A nossa esperança não está no dinheiro, no poder, nas pessoas, em cargos, em parcerias. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Portanto, venha, cumpra o Teu querer, manifesta a Sua glória sobre nós. Pedimos as bênçãos dos céus em nome de Jesus. Amém e amém. E você já dá um abraço em alguém, declarando para essa pessoa: eu creio na sua vitória, eu creio na manifestação divina sobre a sua vida. Vou contigo celebrar suas conquistas.